pessoal de casa. Estamos aqui em mais um episódio, agora nosso quarto episódio. Estamos aqui com o vereador Davi, né? Davi Ismael. Uma alegria estar aqui. Prazer é nosso. O senhor pode se apresentar, por favor? Meu nome é Davi Ismael, sou advogado e corretor de imóveis por profissão e aceitei o chamado de Deus para minha vida, que era estar na política, na vida pública. Em 2012 foi minha primeira eleição e lá se vão 3 mandatos como vereador na cidade de Vitória. Ótimo, então vamos começar então pelo direito, né? Acho que pode ser uma base. Conta a trajetória do senhor, da formação até o senhor começar a carreira, como é que começou esse trajeto aí no... Eu sou um egresso da Faculdade de Direito de Vitória, nossa FDV. Turma de 2000 a 2004. Mas o curioso é que no ensino médio, minha escolha era economia na UFES. Olha que curioso. Fui fazer economia na UFES, porque acreditava que, a exemplo do Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil, que lançou o real, eu acreditava que para política seria importante cursar economia. Olha que maravilha. Entrei em economia, fui muito bem na prova, era o meu grande sonho. Uhum. Só que eu comecei e veio o período da greve. Eu não queria ficar parado, fui cursar direito noturno. E me apaixonei pelo direito. Acho que me dá uma argumentação, me dá um conteúdo, me dá uma bagagem muito positiva para o exercício do mandato. Acredito e defendo que os vereadores tivessem que ter a obrigatoriedade do curso do direito. Afinal de contas, a função de legislar e fiscalizar torna-se muito mais fácil. Sim, a partir do momento que o cara compreende. Compreende competência, compreende visto formal, material, compreende aquilo que ele pode fazer, aquilo que ele não pode fazer. Uhum. Acredito de verdade que dá uma bagagem muito positiva para um mandato relevante, que é uma preocupação que as pessoas precisam ter. Então, em 2004, me formo em Direito, passei na prova da ordem, exerci muito pouco a advocacia, porque fui para assessoria parlamentar e pós-mandato de vereador em Vitória. Legal. E aí o senhor também é corretor, né? Onde que entrou a corretagem Nesse meio nesse do caminho. Exatamente. A intermediação imobiliária vem de diálogos com amigos próximos. Uhum. Você leva jeito, seria importante, a gente precisa de você no mercado. E é tudo junto, porque eu sempre gostei do direito imobiliário. Sempre gostei de debater na Câmara o urbanismo. Uhum. Então, a intermediação, a corretagem, a aproximação entre comprador e vendedor, o diálogo, a intermediação, é muito bacana, é muito positiva. E eu juntei tudo. Eu juntei tudo num pacote só e esse é o Davi Ismael. Esse é o Davi Ismael, corretor e advogado e vereador. Exato. Com orgulho. Davi, e o que você fala assim enquanto advogado, né, desse turbilhão de informação que eles estão discutindo agora sobre o aborto? Qual é o seu posicionamento enquanto cristão e enquanto advogado? Antes de tudo, eu sou um cristão. Uhum. Eu sou um cristão há mais tempo. E eu faço questão de permanecer com solidez naquilo que eu acredito. A Bíblia nos pede constância. E faço questão de ser um cristão na política e não um político em nossas igrejas. Uhum. Sendo um cristão, eu sou a favor da vida sempre, desde a sua concepção. E esses grandes debates acontecem no legislativos. E a gente precisa valorizar o poder legislativo. Como advogados, a gente vive do judiciário, Sim. o que é ótimo. Uhum. Ter alguém para, diante de uma dúvida, diante de uma lide, solucionar, pacificar aquilo que está posto. Mas muitas vezes reclamamos das nossas legislações, direitos que precisavam ser assegurados e não são. Direitos que precisavam ser esclarecidos, porque foram mal postos no direito e que também não são. E a gente precisa acordar para a importância do legislativo em nosso país. A razão pela qual me apaixonei pelo legislativo também. Uhum. Adoro estar naquele ambiente, naquele espaço, pensando em simplificação. Só para se ter uma ideia do que é a importância de um advogado no parlamento. Comecei o mandato com 10 mil leis ordinárias na cidade de Vitória. Uhum. Em processo de revogaço, junto com o Mazinho dos Anjos, junto com o Roberto Martins, junto com o Sandro Parrini, grupo de vereadores advogados, revogamos a metade. Uau. Hoje, Vitória tem 5 mil leis
a menos. Isso é simplificar a nossa norma, isso é desburocratizar. Isso significa simplificar o ordenamento jurídico, criando um ambiente de negócio mais favorável na cidade de Vitória. Mais efetivo, né? E nesse contexto, as pautas de costume, as pautas de valores têm sobressaído em nosso país. A gente está falando do direito à vida. Acontece a partir de que momento? Enquanto o legislativo não opinar e não firmar a posição, é o judiciário que fica sendo acionado. Sim. Eu ainda acredito na necessidade de diminuirmos o ativismo do judiciário e privilegiarmos aquilo que é competência originária do legislativo, criar a norma. Por isso eu defendo que os legislativos precisam se apresentar como espaços importantes para dirimir dúvidas de conflitos sociais que existimos. E certamente o aborto é o que tem se apresentado neste tempo, aquele que é mais polêmico, mas nenhuma dificuldade de firmar a posição contrário sempre ao aborto. Ótimo. Legal, então, aproveitando já o gancho do legislativo, conta pra gente um pouco da rotina do dia a dia, de como é que funciona. É que todo mundo sabe que o vereador, ele cuida daquela esfera ali municipal, né, do legislativo, mas efetivamente, no dia a dia, como que funciona? Bom, a função vereador ainda é muito mal entendida pela população. Muitos acreditam que o vereador é aquele que é despachante. É aquele que eu aciono em algum momento para resolver, para agilizar a tramitação de qualquer processo administrativo que eu tenho junto à prefeitura. Ok, mas não é o papel primordial. Outros acreditam que o papel do vereador é a solução de pequenos conflitos, de pequenas necessidades de obras que temos na cidade. Sabemos que a escola é o prefeito que faz, mas acionamos o vereador para questionar da lâmpada, da árvore, do buraco, do meio-fio, da pintura. Também pode ajudar, mas também não é a função primordial dele. Ele se apresenta como aquele que vai legislar e fiscalizar a prestação do serviço público. Isso toma, se exercido for, muito tempo. Temos 3 sessões ordinárias, na Câmara de Vereadores de Vitória. A Câmara da Capital se reúne ordinariamente, segunda, terças e quartas pela manhã. Mas há muita tarefa a ser feita se o vereador for realmente vereador. Eu costumo separar que muitas pessoas disputam a eleição porque querem ser poder legislativo, querem mandar, querem ser influentes, querem, de alguma forma, exercer o seu network e trazer isso para funções secundárias que eles possuem. Mas a função precisa ser legislador, se apresentar como fiscalizador. Legislador é aquele que vai ver e assegurar direitos, criar direitos quando necessário, não privilégios, criar direitos e assegurá-los na sua aplicabilidade. Mas vai também aplicar. Quantos de nós reclamamos da prestação de serviço público, que é aquém da nossa expectativa? Períodos eleitorais, como que se aproxima, se comenta tanto, a escola precisa melhorar, a saúde não está boa, a segurança pública, eu tenho críticas. Isso tudo é papel do vereador debater. E quando ele é bem exercido, temos uma sociedade que oferta para o seu cidadão uma boa prestação do serviço público. Você falou de influência e tudo, a gente tem uma diferença de quando começou, o que a gente tem na história da política, de quando era lá no antiga Roma, né? Que as pessoas de influência, que geralmente já vinham para a política, que tinha não era uma função paga, né? Ele ia para lá porque ele tinha a condição de se manter, e hoje a gente vê um papel mais invertido, né? Que a pessoa está buscando a influência na política. A política precisa ser um meio para se ajudar o povo a ter uma melhor qualidade de vida. A Bíblia nos ensina, Provérbios 31:8, que devemos abrir a nossa boca em favor do mudo e do necessitado. Já Tiago 1:27 nos ensina que a verdadeira religião é cuidar do órfão, do viúvo e do necessitado. A vida política precisa ser uma devoção, servir ao público, servir o próximo. E o bom cristão que vai para a política tem essa missão. Na verdade, tem esse ministério, que é ajudar o próximo, acolher, cuidar. Sempre que se desviar dessa função de cuidado para o próximo, para algo que está se beneficiando, há um desvio, há uma corrupção, há algo que se desviou daquilo que não era para ser.
mas é algo que acontece e todos lamentamos. É por isso que há tanta descrença na atividade política. E é por isso que eu trabalho muito, porque de verdade eu acredito que só trabalhando muito a gente vai devolver aos capixabas o direito de acreditar na política. Então é um ministério. Precisamos fazer isso voltado como público-alvo, o próximo. Perfeito. Ainda como advogado, Davi, o que você poderia passar para os ouvintes, né, e para o seu público também em relação ao mimimi das privatizações das praias? Primeiro, a gente precisa debater isso com muita verdade. O advogado precisa se envolver, sobretudo o advogado no direito imobiliário, no ramo do direito imobiliário. Porque é ele que vive o dia a dia da complexidade de ter e de se submeter a uma regularização fundiária em um espaço onde tem terreno de marinha. Quem é o proprietário do imóvel? É a União? Sim. Porque, ao meu ver, a PEC dos terrenos de marinha, que foi rotulada e intencionalmente rotulada para se descredibilizar a importante medida da ação legislativa que está sendo debatida em Brasília. Porque o que se fala hoje é, vou perder a praia. Vai perder porque a praia. Vai ser privatizado. De forma alguma. E irá legitimar pós-propriedade de pessoas que, historicamente, já são as verdadeiras donas daqueles espaços. Precisamos entender que quem é o verdadeiro imposto, ou o verdadeiro dono, já é a pessoa que lá está. Não estamos falando da restinga. Estamos falando do imóvel que foi, como no caso de Vitória, o acrescido. É inadmissível que uma legislação imperial do tempo do Império, um tiro de canhão, ainda determine uma área de segurança nacional e que, em razão de um imóvel estar nessa área de segurança, eu ter que pagar. Olha como é caro para esse morador, sobretudo da cidade de Vitória, que paga imposto, IPTU e TBI para o município e paga Laudeme, ocupação, foro ao SPU. Sim. Precisamos enfrentar esse desafio. Vitória precisa se unir a Florianópolis. É uma carga muito pesada. É pesado, é oneroso. E, para além disso, é desafiador, porque a cidade não se desenvolve sob a sua burocracia fundiária. E aproveitando o gancho do ITBI, essa parte da legislação, o senhor tem um projeto de lei em andamento nessa seara, né? Conta um pouquinho pra gente sobre como é que está funcionando o projeto, qual a proposta principal dele. É uma missão histórica minha, acertar a legislação, consertar a legislação que fixa o valor de ITBI na cidade de Vitória. Já há um debate nacional dizendo que o valor que a gente precisa priorizar, valorizar a boa-fé das pessoas. Comprador e vendedor acordam um determinado valor. Por que vem a prefeitura e fala, olha, não foi esse valor que você vendeu? Como não? Por que não? Com base em quê? Por que você está discordando daquilo que duas partes acordaram? E onde está a segurança jurídica em nosso país? Vila Velha tem sofrido muito também. É inadmissível um auditor falar que a determinada venda foi fraudada. Presume-se a fraude e não a boa-fé das pessoas. Sim. Eu, vereador Davi Ismael, continuo entendendo, por tudo que leio, a jurisprudência, os debates nacionais, o valor de um imóvel é o determinado, é o acordado entre comprador e vendedor. E ele deve ser a base de cálculo para se fixar o valor do ITBI. Não pode destoar, a não ser que haja fraude. Mas para haver fraude, abre-se processo, comprova-se a fraude e cobra-se o valor mais alto. Mas eu preciso, no primeiro momento, respeitar a boa-fé das pessoas. Eu preciso entender que há boa-fé naquela transação. E se há boa-fé, enquanto ela não for afastada, permanece aquele valor, o valor da transação, para fixar o ITBI. Uma coisa, uma discrepância que ocorre muito aqui em Vila Velha, vereador, não sei se ocorre em Vitória também, é que a prefeitura, ao fazer a avaliação desses imóveis para rotular o ITBI, ela toma por base outros imóveis de agora, de construção
este ano, com outro tipo de lazer, com outra estrutura, e ela quer comparar esse mesmo imóvel que foi feito agora, que oferece toda uma infraestrutura, com um imóvel de 20, 30 anos atrás, em que o metro quadrado não é a mesma coisa. Me permitam fazer uma conexão com a profissão que eu escolhi, corretor de imóveis. Aham. Só o corretor tá apto a fixar valor de negócio e participar da intermediação. A avaliação imobiliária, a determinação de um valor, se dá com base em quê? É toda uma pesquisa. Há uma individualização para se chegar naquele valor. Vai desde a localização, condição do prédio, condição do apartamento que está dentro do prédio. Se vai depreciar ou não. Tem tudo isso. Verdade. Inunda ou não inunda a rua? Sim. O que eu vejo é auditores fiscais pesquisando no Google. Cria-se a mentalidade de que o valor do metro quadrado naquele bairro é X. E se repete para qualquer imóvel. Isso é um grande erro. Mais uma vez, quero insistir na tese de que as nossas legislações precisam ser claras. E a fixação do ITBI não é clara. Não é claro. Uma transação que vai ser judicializada, em razão dessa judicialização, se demora muito, dificulta as transações. Sim. Com toda certeza. Olha a esperteza do fisco, da prefeitura. Ele só possibilita a escrituração pós-pagamento do ITBI. Pós-pagamento do ITBI. E você fica inseguro até quando? E se você não escriturou. E se você pede uma revisão de ITBI, porque você não concorda, vai demorar, você não escritura, não registra. E a insegurança? Se você compra de uma PJ, qual é o risco que você está correndo, porque aquele bem ainda está respondendo a qualquer processo. Exatamente. E a gente precisa lembrar que o sistema financeiro nacional evoluiu muito. Muito. É difícil a gente andar com nota de papel no bolso. Sim. Não, hoje... Agora tá quem tudo ainda digital. Não me recordo É verdade. do momento que fui ao banco sacar um dinheiro para pagar algo. O Pix substituiu até mesmo o cartão, a nota de plástico, né? É. Então, as transações se dão com base em transferências bancárias. Não dá para o auditor, o fisco, virar e inventar um valor. Aquilo, e preciso me posicionar de forma muito firme e muito clara. As pessoas estão inventando, parametrizando de forma equivocada valor de imóveis em qualquer cidade brasileira. Tudo isso para aumentar a arrecadação. Esquecem-se que, ao fazer isso, cria um ambiente não favorável ao negócio, às intermediações imobiliárias, e acabam perdendo na quantidade. Sim. Aquilo que era para ser muito mais simples, se exige toda uma burocracia, se exige todo um aparato, se exige funcionários para determinar o valor. Uma pesquisa de Google não pode determinar o que falou. Afinal de contas, também uma transação imobiliária se dá pelo momento. Sim. Se dá pelo momento. Se dá pelo sentimento do imóvel. Eu quero aquilo ali, eu sonhei com aquilo ali. Não, a última venda que eu participei foi de uma mãe, de uma avó que queria que a filha morasse no prédio. E uma grande disposição de pagar o que tivesse que pagar. Porque queria que, quando essa filha tivesse neto, o neto pudesse tão somente pegar o elevador e visitar a avó. Quanto que vale isso? Verdade. Ela estava disposta a pagar um pouco mais. Aí eu vou falar que aquilo não é uma transação imobiliária legítima? Vai ser um auditor que vai colocar na base de cálculo o afeto, o sentimento? Não dá. Verdade. Não dá. Não dá para ser assim. Aquilo que eu trabalho, verdadeiramente trabalho, todos os meus dias, que ocupa grande parte da minha agenda legislativa, é para tirar essas amarras, simplificar. Repito, sendo insistente, para criar um ambiente de negócio mais favorável. Só assim a gente vai gerar emprego. Só assim a gente vai qualificar. Só assim a gente vai ser mais atrativos aos negócios, às empresas. Sem contar que ou a prefeitura aceita essa modificação, ou então coloca profissionais capacitados para efetivamente fazer uma avaliação decente de cada imóvel para cobrança do ITBI. Continuo acreditando na boa-fé. Eu também. Mais funcionário, vai ter mais custo. Eu continuo acreditando. Eu também. E muitas vezes esses imóveis são financiados. A própria Caixa vai lá e financia. Exatamente. O próprio banco particular vai lá e já avalia o imóvel. Sim. Porque ele é a garantia. Então, não é necessário absolutamente nada. Só em caso de fraude se faz alguma ação do fisco. Fora isso, boa-fé,
das pessoas. Mas a gente encontra, vereador, até mesmo quando você vai fazer a constituição de uma holding, que você precisa fazer a integralização de capital de alguns imóveis, temos encontrado, mesmo com decisões do STJ, barreiras com a prefeitura. Porque você tem a imunidade na Constituição, né? E a prefeitura, quando você chega para fazer a integralização, tem bloqueado ou o cliente paga o ITBI e briga depois, ou então vai ficar parado. É porque para a prefeitura tudo é mais fácil. Uhum. Imagine se eu aplicar a legislação do direito do consumidor, repetição de indébito, ou Sim. um valor que está se cobrando erradamente, e se eu colocasse para pagar em dobro. Prefeitura, você cobrou o valor acima, agora você vai ter que devolver em dobro. Acabariam os erros. Aham, Na hora. é Os verdade. erros acabariam. Então, assim, fica muito fácil. Tudo para o fisco, prazo em dobro, recurso, reexame necessário, tudo é feito para beneficiar o fisco. O fisco arrecada cada vez mais. E a importância de debatermos política é porque esse Estado, esse município, esse governo, que cada hora arrecada mais, são recordes atrás de recordes na arrecadação de tributos no país inteiro. A gente constata como gastamos e investimos mal. Sim. Obras que começam que não E não terminam, terminam. planejamentos que são feitos e são frustrados. Tudo isso porque nós temos políticos que não exercem seu papel de idealizar, de entender o anseio da população e de fiscalizar. Por isso que temos diferentes poderes, judiciário, executivo, legislativo, um freio e contrapeso para o outro. A plena harmonia necessariamente está ligado ao pleno exercício de cada um dos poderes. Mas hoje há tanta confusão. E nós temos esse país que não sabe para onde caminha. É verdade. Isso. E na recepção dos investimentos que estão chegando para a Vitória agora, né? Temos vários empreendimentos sendo construídos, tem as parcerias também das indústrias em Serra, vários galpões logísticos sendo desenvolvidos aí na região da Grande Vitória num todo, né? O que o senhor tem para falar para a gente dessa área dos negócios imobiliários na nossa região? O Poder Executivo e Legislativo precisam se apresentar como grandes indutores do crescimento econômico. Quando eu tinha, anos atrás, a cidade de Vila Velha tão somente uma cidade tida como dormitório, é porque toda a legislação urbanística só fomentava aquilo ali. Foram entender, depois de algum tempo, a necessidade da prestação de serviços aqui em Vila Velha. E hoje, o morador de Vila Velha tem uma vida 100% em Vila Velha. Antigamente se estudava em Vitória. Antigamente se fazia negócio em Vitória. Antigamente ia ao dentista em Vitória. Hoje não. A vida do morador de Vila Velha já é possível que ela aconteça 100% em Vila Velha. Shoppings, salões, pequeno comércio, grande comércio, tudo aqui. Faculdades, restaurantes. Hoje Vila Velha tem um polo gastronômico maior que o de Vitória. Olha como cresceu. Está diversificado. Isso tudo é indução da economia por meio das nossas legislações. Serra, a mesma coisa. Quando eu crio áreas como Civites, Civite 1, Civite 2, áreas de galpões para poder receber, isso tudo é fruto de legislações que levam o crescimento e acabam apontando para onde aquele município, naquela área, precisa crescer. Aquilo que quero sempre contestar é porque mencionamos que o setor privado é o setor produtivo. E fica parecendo que o poder público é o setor improdutivo. Mas não. Precisamos tirar essa roupa da improdutividade e vestir da indução da economia. Precisamos, por exemplo, pegar na cidade de Vitória, fomentarmos novas residências. Nosso trânsito é parado porque ainda há deslocamento excessivo intermunicipal. Precisamos fomentar mais residências na cidade de Vitória. Vila Velha ainda entrega, salvo engano, mais de 5.000 unidades habitacionais por ano. Mais do que Vitória. Por isso que a nossa população caiu um pouquinho. Entendi. Hoje, Vitória tem uma população menor que Serra, Vila Velha e Cariacica. Isso tem um impacto negativo muito grande na próxima reforma econômica, que a partir de 2032, salvo engano, começa a tirar todos os incentivos fiscais. E todo o tributo nacional vai ser dividido com base na população. Em Vitória há um prejuízo grande. Vitória precisa se apresentar de forma competitiva, trazendo mais moradores.
Precisamos discutir de forma muito clara onde construir mais unidades habitacionais. É a verticalização de Santo Antônio? É a verticalização de São Pedro? É o entorno da área do aeroporto? É Goiabeiras, uma vez que Praia do Canto, Enseada do Suá, Bento Ferreira, está tudo muito congestionado, já está muito consolidado? São grandes desafios que temos para as próximas legislaturas. Em Vitória mesmo, ali nós estamos tendo ainda uma migração do pessoal que está saindo ali da região do Parque Moscoso, órgãos públicos, inclusive, né, estão procurando outras regiões ali mais próximo do aeroporto, da região da Enseada ali. Tá sendo programado alguma coisa para tentar revitalizar aquela região? Como é que está sendo? Tá sendo pensado em alguma coisa ali? Precisamos entender que Vitória foi governada nos últimos 16 anos pela esquerda. Nesses 16 anos, não tivemos nenhum plano de revitalização, de fomento do centro de verdade. Vejo retrofit, isenções fiscais avançando no centro. Precisamos criar uma identidade, precisamos entender o que queremos no centro. Porque hoje o centro do governo já é Enseada do Suá. Tribunal de Justiça, Fórum, Tribunal Regional do Trabalho, Prefeitura de Vitória, Tribunal de Contas da União está lá. Tá lá? Está tudo lá. Já está lá. AGU, tudo fica na Enseada do Suá. Um caos danado. Caos, porque é justamente onde começa a terceira ponte. A ligação em Vitória se dá no bairro onde tudo acontece. E todo mundo sai 6 horas, no mesmo horário. E é o bairro onde moro. Deixo aqui registrada a alegria, bairro onde eu nasci e moro até hoje. Não consegue nem entrar. Sou apaixonado por aquele cantinho da cidade. Mas precisamos entender qual é a vocação do centro. Estamos apresentando, nos últimos 3 anos, uma série de intervenções. Mercado da Capixaba, a reforma do viaduto Caramuru. Então, muita coisa bacana está vindo. Mas precisamos ter mais moradores. Só fomentaremos os negócios, o comércio do centro da cidade. Só vive se tiver mercado consumidor. Justo. E mercado consumidor depende de pessoas morando. Isso daí a gente tem no PDU, né? Que na hora de fazer o PDM, você tem que programar tudo o que vai ter ali, né? Na hora da área residencial. Mas eu fico com uma regra muito confusa. Repito, uma insegurança jurídica muito grande. Eu preciso ter uma lei muito firme, muito rígida de proteção do patrimônio histórico. A pessoa que compra um imóvel no centro, muitas vezes não pode nem pintar com uma cor diferente. Eu não posso trocar o material da janela, que precisa ser uma madeira, e não pode ser uma esquadria de alumínio. Isso tudo dificulta. Isso tudo não é convidativo para as pessoas irem para o centro. Apesar da beleza histórica, apesar do Parque Moscoso, apesar de todo o charme que envolve o centro, as pessoas não querem ir para lá. Por isso que eu continuo defendendo. Para além de tudo que tem sido feito de indução do crescimento, eu preciso levar gente para morar. Aí é pegar imóveis públicos abandonados, colocar moradia, permitir construções. O retrofit é uma política muito boa. Eu troco o IPTU por até 10 anos para que o cara, de alguma forma, tenha recurso para investir num imóvel, para que more. Os imóveis no centro da cidade são maravilhosos. Eu estou falando de apartamento de 200 metros quadrados. Totalmente diferente daquilo que a gente vê hoje em dia. Jardim Camburi tem apartamento de 3 quartos com 49 metros quadrados. E lá eu estou falando de apartamento de 2 quartos de 200 metros quadrados. Então, vale a pena as pessoas escolherem o centro. A partir do momento que o município de Vitória tem tido um olhar de muita sensibilidade, um olhar de muito trabalho para se revitalizar e verdadeiramente revitalizar. Isso tudo é resultado de uma gestão de direito, uma gestão conservadora, mas ao mesmo tempo liberal. Liberal na economia, porque quer ver o centro da cidade pulsando de novo. Ótimo. E no meio de todo esse trabalho que o senhor faz aí, toda essa rotina puxada, como que é a vivência em casa com a família? Como é que é recepcionado? Se existe alguns momentos de ausência, igual o senhor estava comentando antes de começar, mas que o senhor está com a agenda cheia já para hoje, é um sábado, né? É um sábado. Então, desde cedo, não está nem curtindo esse calorzão que está lá fora. É um desafio.
mas se somos cristãos, precisamos sempre priorizar as nossas famílias. O dia começou assistindo minhas filhas, Milena e Manuela, jogando vôlei, que é aquilo que elas amam fazer, acompanhando o filho, Davi, lá em Itaquaquecetuba, São Paulo. Ele está lá jogando, morando lá, indo, levando minha enteada, Luana, a ótica, porque ela queria um óculos novo. Acompanha a esposa, almoça com o pai e com a mãe. Então, a gente precisa entender que família é o nosso maior patrimônio. Então, precisamos ter e encontrar momentos para tomar café com a esposa e dizer que priorizamos aquele tempo. Sim. A proximidade da eleição bagunça isso tudo. Sim. Mas a gente tenta organizar e a gente pede ajuda ao Espírito Santo de Deus para isso. E ainda consegue tempinho ainda para vir aqui gravar com a gente. Tá aqui, Uma alegria, uma alegria. É o episódio, é o quarto episódio. É o quarto episódio. Então, tô na história. Ah, que legal. E vai voltar mais vezes, que nós vamos convidar mais vezes, com certeza. Nos recebeu tantas vezes com carinho lá no gabinete, então as portas aqui também estão abertas. Quando não estiver aqui para poder gravar, passa lá no escritório para tomar um café. Com certeza. Isso é bom. Né? E a gente está aqui. Por favor, não leve todas as pessoas de Vila Velha para Vitória. Deixa um pouco aqui em Vila Velha. Não, o Estado do Espírito Santo está crescendo. O Estado do Espírito Santo também precisa se preocupar quando a gente debate a reforma econômica. Sim. Precisamos avançar na infraestrutura para que o Estado já é numa região central da região sudeste. Sim. É fácil chegar a Minas, é fácil chegar ao Rio, é fácil chegar a São Paulo. Então, precisamos melhorar nossas rodovias, precisamos ter segurança jurídica em nossas legislações, precisamos ter governadores que tenham controle, austeridade fiscal, porque Vitória passa a ser um exemplo. Vitória tinha, 4 anos atrás, uma máquina pública muito pesada. O plano de investimento que está sendo executado hoje em Vitória, 2 bilhões de reais em investimento em recursos próprios, só é possível com austeridade fiscal, enxugamento da folha salarial, venda da nossa folha, redução de contratos, diminuição de aluguéis. Isso é fazer gestão. E a partir do momento que a gestão é feita no poder público, sobra dinheiro para aquilo que é importante. Sobra dinheiro para enfrentar o desafio do morador em situação de rua, sobra dinheiro para implantar tempo integral nas escolas, sobra dinheiro para ampliar as unidades de saúde para as noites e aos finais de semana. Isso é melhor qualidade de vida para o nosso morador. Perfeito. Vereador, uma dúvida. Nós tivemos conhecimento que tem vindo umas empresas de fora para cá com a construção do trem-bala, que vai conectar a Estação Pedro Nolasco até BH e vai reduzir drasticamente o tempo de percursos daqui até BH, né? O vereador acha que isso vai acrescentar muito valor para Vitória? Não vai? Qual é o seu sentimento? Estive na Estação Pedro Nolasco na última segunda-feira. As filhas foram jogar em Ipatinga, pegaram lá 2h da tarde, chegaram aqui às 9 da noite. Uau, é isso aí. É isso mesmo. Acho que é mais ou menos isso. Geralmente chega nessa faixa, assim, entre as 7 às 9, depende de atraso, estação. É maravilhoso, é seguro. Investir em novas tecnologias precisa ser o caminho necessário para se reduzir tempo, para se reduzir valor, para se aumentar a capacidade de deslocar, inclusive, matéria-primas. Isso é pensar no Espírito Santo a longo prazo. Discutimos também ligar Cachoeiro, a ferrovia, para ligar do sul do estado ao Rio de Janeiro. Coisas importantíssimas. Debates que já acontecem no Brasil, mundo afora, e que no Brasil continua demorando muito. Há muito erro de planejamento, há muito erro de priorização daquilo que é importante. Por isso que eu insisto em dizer, precisamos nos importar com aquilo que é importante para o futuro, tanto na economia quanto nos costumes. Precisamos conservar muita coisa. E a gente falou agora há pouco de conservar a vida, mas precisamos também ser liberais no debate da economia, para que a economia cresça. Assim, seremos indutores da economia. E se assim somos, facilitaremos. Isso tudo volta
volta em novas contratações de funcionários, Uhum. volta em impostos, não porque aumentamos, e sim porque a atividade econômica foi favorecida, foi fortalecida, acaba acontecendo mais. E os impostos são arrecadados. E teve um bom fluxo, né? Só Crescimento. flui. Crescimento. O crescimento, o bom crescimento econômico. Tá bom. Vereador, gostaria de agradecer a sua presença, porque eu sei que o senhor está com a agenda apertadíssima também, mas espero recebê-lo de novo. Esperamos, Com né? certeza. Em outros momentos, as portas estão abertas. Muito obrigada por ter vindo participar dessa gravação conosco, ter despendido seu tempo, né? No meio, assim, dessa agenda apertada. Obrigada. Eu que agradeço o convite e me alegro muito quando eu vejo advogados debatendo o direito, levando conhecimento, conversando, advogados ocupando todas as áreas da sociedade. Advogados que muitas vezes não advogam dia a dia, Uhum. mas que estão aproveitando daquilo que aprenderam no banco da faculdade, na atividade empresarial, na atividade legislativa, no dia a dia da família, no papel de consumidores. Então, assim, eu quero exaltar, eu quero enaltecer, eu quero parabenizar vocês por esse podcast, que Obrigada. possa influenciar a nossa classe e que as pessoas possam encontrar aqui resposta a anseios, resposta àquilo que buscam, conhecimento no direito. Muito obrigada. Nem vou falar mais nada, porque foi maravilhoso. Se você não está inscrito ainda, se inscreve no canal. Tchau, Um tchau. abraço. Um abraço, tchau, tchau.